Salve, galera! Salve, galera! Então, hoje nós viemos aqui fazer uma resenha sobre o assunto de treinamento, o quanto treinar. Quando nós gravamos o vídeo de Perna e o Gorila, a gente chegou a dar uma ideiazinha sobre isso. Então hoje a gente aproveitou aqui que o Super não pôde vir gravar com a gente. Então eu pensei assim, bom, tô com a panturrilha destruída, com o peito destruído, melhor descansar hoje. O Gorila também hoje pegou pesado nos trabalhos aí. Então resolvemos vir falar com vocês e trazer mais conhecimento. A galera tava pedindo bastante, né, de falar, né? Exatamente. O pessoal gostou da resenha que eu fiz com o Super aquele dia, falando de mim. Então, essa proposta de contar as coisas fica legal também para levar informação para eles. E sobre o que a gente vai falar hoje? O que você então, estava pensando o seguinte, quando você deu a entrevista lá para o Júlio Balestrin, na Max Titânio, então o que eu vi? Quando o Júlio se surpreendeu, quando você falou o quanto você treinava. Ele arregalou dois olhão assim e falou assim, hã? Tipo, eu não conheço esse método, né? Nos tempos de hoje é normal, mas você sabe que antigamente isso não era normal, pelo contrário, era o normal, né? Se treinar aqui, treinar muito era normal, né? Sim, sim, Eu nunca tive uma base assim no começo. Eu treinava uma hora e pouco, fazia outras coisas, mas depois que eu comecei a estudar história mesmo, por isso que eu falo pra galera que é importante estudar história. Porque muito do shape dos caras você consegue trazer com coisas que eles faziam, entendeu? O cotidiano deles. Eu via duas coisas. O Arnold falava que fazia 4 refeições no máximo por dia. E a primeira refeição dele, quando ele queria secar, era sempre uma refeição líquida. A primeira. Ele tomava e ia treinar, ou ia fazer alguma coisa do tipo. E a segunda é que os caras treinavam pra caramba. Cerca de na academia ele falava que treinava 4 horas. E tinha outros casos que nem o Sérgio Nubre que treinava até mais. Treinava até mais. Bill Pearl também era adepto a grandes treinos, Reg Park. Então essa galera do passado gostava de treinar muito. Você já treinou muito? Já treinei mais. Como o Arnold também, assim, no sentido de treinar o músculo 3 vezes por semana. E o que você sentiu? Na época eu senti desenvolver, porque eu era um jovem, né, com 14 anos, e eu senti que teve um desenvolvimento. Mas com o longo do tempo eu percebia que o terceiro treino para mim, ele era muito desgastante. Por exemplo, eu pegava e ia treinar peito, então na segunda-feira. Na quarta-feira, quando eu ia treinar peito de novo, eu conseguia repetir o treino de segunda. Na sexta-feira, quando eu ia treinar peito de novo, eu não conseguia colocar a mesma carga que eu colocava nos outros treinos. Já diminui. Eu já estava um pouco cansado. E eu me culpava por causa disso, porque na época, essa ideia de que eu preciso treinar muito e eu tenho que conseguir completar o objetivo do treino, me deixava um pouco frustrado. Porque nesse dia, eu sempre ficava abaixo do que eu fiz nos outros dias. Eu não entendia o porquê. Sim, sim. Eu achava que eu tinha que fazer igual de novo. Fazer o mesmo número de séries, de exercícios e de peso. Eu acabei percebendo isso também, porque eu comecei a incluir isso de treino constante, com mais intensidade, treinar um músculo várias vezes ao dia. Eu comecei a fazer isso de uns 2 anos pra cá, 1 ano e meio pra cá. Eu percebi que minhas cargas diminuíram, todas, em relação ainda mais no músculo que eu estou em foco. Porém, a minha consciência corporal daquele músculo se desenvolve muito mais. Percebi isso treinando com você. Sim, porque eu acho que a questão de ele estar doendo, de ele estar rompido, ele fica mais sensível. E aí você consegue se conectar melhor. Mas agora você está treinando, você estava treinando poucas vezes. Exatamente, Como ao longo dos anos, eu passei de 3 vezes por semana para 2 vezes por semana. E depois, quando eu virei atleta, eu passei a treinar 1 vez por semana no grupo muscular. Foi aí que eu consegui desenvolver mais a minha massa muscular, então, treinando menos. Na sua opinião, com a sua experiência, então você acha que um treino que é menos intensidade, menos frequência. Quando você diminui a frequência semanal, você está diminuindo o volume de treino também. Sim, mas é para te dar volume, certo? Isso. Então, menos frequência, na ideia é mais volume, e quando é mais frequência, você tem um aspecto mais sólido do músculo, vamos dizer assim. Um músculo mais resistente, ele acaba ficando mais denso. Você pode pegar um atleta de uma outra modalidade,
que exercita aquele músculo constantemente, Sim. você vai ver que o músculo dele é mais tenso. O ginasta Né? O olímpico. tônus muscular dele parece ser maior, Sim, sim, sim. por usar mais o músculo. É isso que eu falo pra galera, você vai ver um ginasta olímpico, ele treina, vamos dizer assim, a mão, o antebraço, o braço e o ombro em grande quantidade. Sim. Como também um nadador treina muito a dorsal. Coisa que o Fernando falou, que ele, quando era moleque, o primeiro exercício que ele fez, ele nadava muito. E isso pode ser que tenha ajudado a desenvolver muito a dorsal dele. Pode ser. Eu tenho um amigo que também foi nadador e tinha ombros largos e um dorsal grande. Sim, mas os braços não acompanhavam. Sim. Então, assim, depois que eu treinei por esses anos, mais tarde só eu fui estudar, né, treinamento esportivo, fiz faculdade e tudo, e comecei a entender os porquês de algumas variáveis de treino, porque funciona para um, porque funciona para o outro. E daí foi quando eu percebi que não existia treino errado. Não, eu também acho que não. Não existe treino errado, existe treino inadequado. Às vezes você está fazendo um treino e não está tendo resultado, não porque ele está errado, ele pode estar inadequado para você. Ou inadequado para aquele momento da sua vida. Ou que você está procurando. Você está precisando descansar, por exemplo, que vem de uma carga de treinamento muito grande há muito tempo, e naquele momento você está treinando mais, querendo mais ainda, achando que Sim. treinar mais vai te trazer o resultado. Então, quando na verdade o teu corpo está pedindo descanso. Eu conciliei isso muito com peso. Eu via que eu fazia um treino muito pesado e para eu recuperar, pegava a minha musculatura? Pegava, excepcional. Sim, dava para você sentir o músculo, dar um aspecto cheio, o músculo. Porém, as articulações, com o tempo de você ficar levando esse, vamos dizer assim, sempre ao limite. Sim, na carga peso. Sim, isso acaba fazendo você não querer treinar aquele músculo. Eu vejo que a maioria da galera que treina a perna tem esse problema, que não tem a perna desenvolvida. O cara vai lá, treina superior, tá fazendo bem, aí ele fala, tô pegando 100 kg no supino, então no mínimo eu vou agachar com 100 kg. E isso às vezes pelo cara que não treina, não tem uma frequência de perna, vai ser pesado para ele. Aí vai, machuca ele, aí ele fala, vou deixar para semana que vem. E aí a perna dele não se desenvolve que nem a parte de cima. A parte de cima ele já está com tempo de treino. Isso que a galera confunde muito. Às vezes você treina um músculo só. Acontece isso também. Por muito tempo, ele é muito mais resistente que o músculo que você não treina. Sim. E os caras às vezes têm um músculo bom, que eu tinha isso na minha cabeça. Meu bíceps sempre foi muito bom, sempre treinei muito bíceps. E meu tríceps ficou para trás. Então eu pensava, se eu estou pegando aqui na rosca direta 30, 35 kg de cada lado, então eu vou pegar no testa. E aí meu tríceps não desenvolvia e só doía a minha articulação. A partir do momento que eu comecei a entender isso e usar o exercício com menos peso, eu comecei a sentir mais. E com mais frequência também. Você, agora que eu te conheço um pouco mais e treino com você, Sim. Eu vejo que você usa o aumento de intensidade não com a carga peso, como por exemplo diminuindo a velocidade de execução. Sim. Então, outra coisa. Isso também aumenta a intensidade e faz com que o músculo sofra. Só que quem não vai sofrer é a articulação. Sim, é outra porque coisa. não tem a carga de tanto peso para sobrecarregá-la. E não tem um Então, impacto. isso não tem impacto também. Então, assim, isso é importante. As variações do sistema de treinamento, então um sistema super slow, um sistema negativo, isso faz com que aumente a intensidade sem pôr mais carga. Mas na sua opinião, é uma pergunta meio assim, fora de contexto, de certa parte. Mas a galera fala muito de divisão de treino. Também. Você acha que existe um treino tipo receita de bolo? Porque, na minha opinião, um cara que está com o treino já um mês, fazendo a mesma coisa, a mesma rotina, ele já entra num platô, na minha opinião. Ele vai ter pouco ganho, na minha opinião. Sim. Entrar no platô, eu acredito que vai entrar também se você sempre repete. O corpo tem a capacidade de se adaptar ao estímulo. Qualquer ser vivo, né? Qualquer ser vivo e a qualquer tipo de ambiente, ou seja, a capacidade de resiliência que o indivíduo tem, ela pode ser maior ou menor em qualquer situação. Por isso que nós estamos vivos, há milênios que a gente já conseguiu estar até aqui, por causa dessa capacidade de adaptação. Então, por exemplo, quanto maior a sua necessidade de esforço físico, você precisa se adaptar, porque senão o esforço físico ia te matar. Sim. Por exemplo, lá no passado, ter que correr, fugir dos animais e tudo mais.
Hoje no treinamento, o que é importante a gente entender? Eu preciso saber mudar isso na hora certa. Por exemplo, você falou, um mês, pode ser que adapte? Pode. Pode ser que não. Então, como que você consegue perceber que não está tendo resultados mais? Principalmente quando você treina e tem ausência de dor nenhuma. Sim. Por exemplo, é um fator, né? É um fator, mas não tem dor nenhuma, porque aquela frase antiga, no pain, no gain, é válido no hipertrofia. Mas os caras pensam, esse no pain, no gain é na hora de carregar um peso e sentir a dor da articulação. Não, a dor tardia do treino é resultado do que você treinou. Se você treina de uma forma igual sempre e você está adaptado, você não vai sentir nada. Por exemplo, coisas pequenas que hoje você não percebe que te fazem um esforço físico, mas basta você ficar doente num hospital, acamado, que depois andar no corredor do hospital é um esforço grande para você. Escovar o dente. Por que eu escovo o dente hoje e não sinto nada? Porque eu estou completamente adaptado. Com a outra mão, né? Isso, eu estou completamente adaptado a esse movimento. Sim. Não vai ficar doendo depois. Agora tenta escovar com a outra mão para você ver se ela está habilitada para isso. Sim. Não. Então, um dos motivos que mostram para você se seu treino está adaptado ou não é o que você sente depois do treino. Sim, eu também Porque acredito. durante o treino você pode até sentir o inchaço, o desgaste, a dor, mas se depois do treino você não teve nenhum indício de dor ou de fadiga ou de necessidade de recuperação, significa que aquele estímulo está sendo fraco para você. Pode ser com um mês, pode ser com 2, pode ser com 3. Eu gosto, para que isso não aconteça, fazer um sistema de cargas crescentes. Você já viu que treina comigo? Eu gosto de ir aumentando. Sim, eu também gosto. Então, cada dia você está com uma força diferente. Sim. Porque tem o princípio da condição atual. Se você não dormiu direito, não pulou uma refeição, ou se você está com um desnível de testosterona. Porque, por exemplo, o cara é natural, você que não toma nada, você acha que a sua testosterona é igual todos os dias? De jeito nenhum. Não. Você tem um ciclo de testosterona no mês, e uma hora ela vai ter pico, uma hora ela vai ter baixa. E aí quando está na baixa, a sua força não é a mesma. Sim. Mas o que você tem que entender? Que você tem que sempre buscar o seu melhor naquela sessão de treino. Sim, é que a galera, como eu digo, a galera ali, tudo é o peso. O cara pensa assim, eu tenho o peito assim, levantando esse peso. Então se eu quiser um peito maior, eu vou ter que levantar tal peso. Não, e nem sempre é isso. Ontem eu treinei peito sozinho e, por incrível que pareça, eu não sei explicar o motivo, mas eu morri para fazer supino com 100 quilos. Outro dia eu estava fazendo com 120, 130 com vocês, na boa. Sim. Ontem o treino foi só com 100 quilos, meu peito está doendo muito. Por quê? Porque ontem a minha força era aquela. Sim. Eu fui no limite de ontem. Mas então, é outra coisa interessante. Às vezes quando você está sozinho, você não vai conseguir pegar o mesmo peso quando está com o parceiro. A motivação de estar junto. Não, e também o cara tá ali te dando E também segurança, você abre um pouco o seu psicológico. O que se dá para fazer, na minha opinião, porque o que aconteceu, por experiência própria, quando eu fui lá para fora, assim, eu fiquei sem parceiro nenhum. Então eu tive que aprender a treinar sozinho. Eu sempre tive parceiros, os caras me ajudando. Sei, incentivando. E lá na terra dos gringos é foda, ninguém nem olha pra você. Na verdade, até que eu olhava, mas eu era muito focado no meu bagulho. Como eu tava em preparação, eu preferia nem conversar com ninguém. Era o único momento que eu tinha de academia, vamos dizer assim. Então, o que eu fui percebendo, na verdade, eu fui tentando me adaptar de uma forma que eu conseguia chegar no máximo do meu músculo sem estar com um peso que eu estaria sem parceiro. Sim. Então, é uma coisa que eu acho interessante. Por exemplo, drop set, velocidade, alongamento, tudo isso, super série, tudo isso pega seu músculo, vamos dizer assim, de surpresa. A ideia é essa, se você consegue trazer uma surpresa para o seu músculo, há uma quebra de platô. Isso. A surpresa, ela vem principalmente por causa do sistema nervoso central e periférico. Porque o músculo, ele é o motor, o músculo ele é burro. Sim. O músculo ele é tão burro que se você morrer na fadiga fazendo um exercício, por exemplo, e eu fiz a última aqui, e eu colocar você, os eletrodos, e colocar uma corrente russa, eu aperto o botão lá, seu músculo contrai de novo. Eu falo, como é que é possível contrair se eu morri? Então, ele morreu porque a fadiga é nervosa. Sim, ósseo do lático, né? Então não, é nervosa. O sistema nervoso não era capaz mais de gerar um pulso suficiente para vencer aquela resistência.
Então, na ciência, quando a ciência é boa, ela descobriu que se eu der um pulso novo, o músculo vai e contrai. Mas esse pulso pode vir da sua cabeça. Então, para vir da cabeça, ele não vem às vezes porque ele é insuficiente. É assim, ó, o pulso nervoso, ele usa carboidrato para poder gerar energia elétrica. Sim. E daí tem uma hora que o seu sistema não consegue gerar o mesmo. Ele, por exemplo, gerou 10 e você vai vencer na resistência. Aí ele gera 9 e você já sente que não está vencendo do mesmo jeito. Aí no próximo pulso ele gera 8, 7 e é a hora que você trava. Nesse momento eu ligo a corrente russa e continuo fazendo o movimento. Isso prova que o músculo é burro. E quem é inteligente é o sistema nervoso. Sim. Então por isso que mudar a forma de treinar, mudar as pegadas, mudar os ângulos, variar o treino de uma sessão para outra, faz com que aconteça esse choque, essa surpresa com o músculo e você continue tendo crescimento. Lembrando que você quando começa a treinar, você cresce muito mais do que quanto mais tempo de treino você tem. Então a frase é a seguinte: quanto mais treinado, menos treinável. Sim. Então eu que tenho mais tempo, o pessoal que está mais tempo na musculação, a gente sofre muito mais para ganhar 1 centímetro de circunferência do que o indivíduo que está começando. Sim. É óbvio que quando eu comecei lá tinha 24 de braço, para chegar em 30 foi fácil, para chegar em 40 demorou um pouco mais, para passar dos 40 foi uma loucura, chegar em 44, 5 anos de treino. Aí depois chegar nos 48 e agora? 48, 49, 50. Nunca passei de 50. E para chegar nos 50 tem que estar tudo muito bem feito e controlado. Sim. Mas além disso tudo, eu falo assim, mesmo que para mim seja bom treinar menos vezes por semana, tem uma hora que adapta. É a hora que eu tenho que vir e treinar mais vezes por semana. Então, eu mudei agora eu estou treinando todo dia. Nem que seja uma panturrilha, um antebraço, aumentando o meu volume de treino para poder ir mudando essa adaptação que eu estou de alguns anos. Sim, já. É bom sempre estar testando coisa nova. Às vezes a galera também fica com a cabeça fechada em relação a ver outros exercícios, como por exemplo, o simples fato de fazer barra fixa. Eu não sei qual que é o problema da galera que hoje em dia não se usa mais barra Não fixa. usa, exatamente. E é um exercício que é maravilhoso. É uma coisa que fala de agachamento para a perna, é barra fixa para costas. Sim. Se você for ver. Concordo, porque para você trabalhar a largura das costas, sim. Esticar também. Exatamente, alongar, exatamente. É que assim, no nosso tempo, a única fonte de informação era a revista Muscle Fitness, livro, né? Os livros e a Flex e a Muscular Development. Então, a gente era aficionado em comprar as revistas e ficava vendo os detalhes das fotos, do como fazer exercício, os relatos dos atletas. Na época não tinha internet. Não tinha internet, então para você colher informação. E depois, quando tinha um curso com alguém, você ia fazia para você conseguir essas informações. Mas, falando em volume de treino, você vai ter que descobrir o que é melhor para você. E também a questão de como você deve treinar. Tem gente que tem menos peito, tem que treinar mais peito. Isso. Os caras vêm com um treino só. Isso. Às vezes a deficiência ou é porque você precisa treinar mais ou menos. E treinar inteligente. Você tem que aplicar isso para saber qual é. Tem que criar a consciência corporal nesse músculo que não tem. Eu descobri recentemente uma dúvida que eu tinha do passado. Eu achava que se o Arnold tivesse treinado menos, ele teria sido maior. Sim, talvez, sim. Eu pensava nisso, só que recentemente eu descobri 2 coisas que quebram a minha ideia. No curso do Tom Platz, o Tom Platz relatou que quando saiu em turnê com o Arnold, eles rodando pela turnê, acabavam treinando menos, porque tinham que se deslocar de ônibus para os lugares e nem sempre dava para treinar. Depois de 10 dias de turnê, o Tom Platz no quarto do hotel olhou para o Arnold e falou: "Nossa, Arnold, você está ficando pequeno." Ele falou: "Você percebeu? Eu também percebi, não estou treinando." Eu também percebo isso. Aí, ao contrário, e o Tom Platz ficando sem treinar, estava ficando maior. Então, concluindo, você precisa descobrir se para você é melhor treinar mais vezes um músculo por semana ou menos. Mas uma coisa eu posso garantir que é igual para todos:
Todos precisam variar o treinamento. Isso daí é sem dúvida. Em algum momento você tem que mudar o que você faz para continuar tendo resultado. Sim, eu não vejo diferente de como eu falo sempre, uma arte marcial. Você não fica só dando um golpe. Se você quer ser se você quer ser um lutador completo, você vai ter que saber todos os golpes. Se você quer ser um lutador completo, você vai ter que saber lutar com arma, você vai ter que saber lutar com qualquer coisa, entendeu? Se você for um lutador de um golpe só, você vai ser vencido facilmente. É a mesma coisa que eu penso na musculação. Às vezes os caras aliam muito, musculação, academia. Musculação, academia. Academia, na minha opinião, ali tá onde tudo para você detalhar o corpo, entendeu? Tudo para você construir, tá ali, é uma oficina. Isso. Mas não quer dizer que você não possa treinar fora disso, com alongamento, com barra fixa, com flexão, exatamente. Com uma infinidade de coisas. É só você ir na época do O.J. Sandal, que ele começou a sistematizar o treinamento e olhar uma academia da época, o que tinha? Tinha peso livre, halter grande, halter pequeno, tinha argolas penduradas no teto, barra, tinha corda, né? Então você tinha exercícios físicos com o peso corporal e com as barras. E o kettlebell na Rússia, há 100 anos atrás, os soldados russos usavam kettlebell. Então, e para poder desenvolver o corpo por inteiro, passava-se muitas horas na academia. E você vai ver nas fotos do passado atletas com um físico excelente, mesmo para aquela época. Sim. Hoje eu vejo atletas muito volumosos, até bem detalhados, porém curtos. Boa. Você acabou de falar uma coisa que me perguntaram pra gente recentemente nos comentários. Os caras são curtos. Por que os atletas de hoje em dia são tão maiores do que os do passado e por que não são tão estéticos? Bom, na minha opinião, eu vou Fala responder depois que fala a sua. Na minha opinião, primeiro, eu vejo hoje em dia os caras não chegam nem na metade da qualidade que os caras chegavam antigamente. Isso já influencia, porque se o cara entra com 100 kg muito seco, ele vai entrar com 110 bem. Mas lá naquela época os caras prevaleciam muito seco. Hoje em dia não. Depois da época do Dorian Yates, se vê o volume. Aqui ninguém conseguiu bater o Ronnie Coleman. E nem o Dorian Yates, para falar a verdade. Nem o Dorian Yates. Se você for ver... essa geração nova, ninguém é melhor do que eles dois. Outra coisa que mudou, o exagero de droga, que você vai ver... Exatamente aí. Que antigamente os caras nem por ter recurso, não usava quase nada, usava pouco. E hoje em dia o cara já toma alguma coisa pensando que tipo, agora vai mudar minha vida. E não é assim. Então assim, eu tenho, historicamente nós temos evidências de que mostram por que é diferente o físico. Primeiro, a alimentação. Como ele falou, o Arnold fazia 4 refeições por dia. Então a ingesta proteica dele era praticamente 1,5 gramas de proteína pura por quilo de peso corporal. E hoje se fala em 4, 5 gramas. Então comia-se menos proteína, comia-se mais carboidratos, era 3 para 1. Então você tinha muita energia para treinar todas essas horas. Então treinava-se muito trocando essa energia através dos carboidratos. Eu cheguei a me alimentar assim e tinha disposição para treinar muito mais. Outra coisa também é que mesmo com o uso de esteroides no passado, não existiu o uso de GH, né, de gelo, e também não existiu o uso de insulina. Sim. E muito menos esses outros peptídicos que tem hoje. É outra dúvida da galera. Muita gente pergunta, por que os caras têm uma barriga tão grande hoje em dia e o que acontece? Bom, galera, já respondendo, é coisa que não tinha antigamente. Insulina, o GH, que é um peptídeo, e os peptídeos hoje em dia, que tem o IgE. E a gente nem sabe o direito como eles funcionam no organismo. Sim, mas todos eles influenciam para crescer. Então, na medida que foram introduzindo mais drogas no esporte e aumentando a alimentação, o Coleman é o maior exemplo disso, que comia aquelas montanhas de frango com barbecue, os atletas ficaram maiores. Mas é impossível você ficar maior sem alargar a cintura. Sim, né? sim, tem um ponto. Tem um equilíbrio, tem uma hora. Até aqui você fica com a cintura fina e com o máximo de músculo, o que eu achava muito bonito, né? Era uma coisa fantástica, né? O Sérgio Oliva tinha de perna o que tinha de cintura. Era um pouquinho, 78 de cintura, 72 de perna. Quase a mesma coisa, ou seja, isso era fantástico e em cima um tronco gigantesco. Então dava o aspecto visual era de que o cara era um gigante. Sim. Hoje eles são gigantes, são até maiores, porém
com a cintura larga não está dando tanto contraste. Então, porque o que eu vejo, muita pessoa fala assim, nossa, olha aquele cara é grandão, olha aquele cara é grande, mas você vai perguntar para a maioria dessas pessoas, mas você gostaria de ter o shape dele? Ninguém gostaria. Só vê como um circo. Exatamente. Uma aberração que aparece. Sim. Antigamente não. Falava, porra, quem ganhou? O cara que tinha o shape mais bonito, mais simétrico. O mais bonito, mais estético que ainda. Então, assim, o final da década de 90, a gente ainda conseguia ver bastante a estética. Sim, na verdade foi a melhor época. E depois veio a era freak, né? Veio a era Coleman, ele ainda conseguiu no começo ter estética, ainda tinha cintura 96, fina. 97, 98. Né? Depois ele também perdeu a cintura. E por aí vai. Phil Heath também chega um momento que a cintura atrapalhou. E porque também temos que levar em consideração o quantos anos que o atleta vem usando tudo isso, treinando e fazendo. E outra coisa também levando em consideração que agora eu pensei. Hoje em dia, quantas pessoas treinam vácuo ainda desses atletas? Exato. Hoje o vácuo voltou por causa da Classic Physique e da Classic Bodybuilder. Sim. O que eu achei sensacional, porque o atleta pode, nessa condição, ter um físico atlético desenvolvido, hipertrofiado. Então, você falou uma coisa bem interessante, porque o que acontece? A gente pode ver um atleta desse profissional na sua frente, você vai falar, meu, o cara é gigante, o cara tem 56 de braço, tem 60 de braço, beleza. Mas quando você vê ele de longe, a linha dele, ele tem umas costas bem largas e uma cintura assim. E quando você vê de longe... Se ele coloca uma roupa, você pensa que ele é obeso, né? Isso, Quando você vê de longe, você fala assim, mas não encaixa. Não encaixa. Por quê? Os caras esqueceram de trabalhar o centro do corpo, a cintura, que é o que te dá mais equilíbrio. O Frank Zane foi Mr. Olímpia com 82 quilos e 1,74m de altura, a mesma altura que eu. Conversando com ele, ele disse que a pior coisa que ele fez na carreira foi ter tentado ficar maior, competiu com 86 quilos e perdeu o título de Olímpia, ficando em quarto lugar. Então ele falou assim, quando eu fiquei em quarto lugar, quando em 80 ficou em terceiro, foi quando eu errei. Eu tentei ficar maior e tentando ficar maior eu perdi qualidade. Linha também. Linha. É que a galera, se eu pudesse explicar o que é linha, é a mesma coisa que você vê um corpo como se fosse uma sombra. E isso é linha. É simples, é uma coisa tão estética. No Mr. Olímpia de 83 eles entram no sombra, né? Sombra, linha, assim. A linha. Então muita galera fala, o que é linha? O que é o shape? O que é o shape em V? É simplesmente isso, é como fica na sombra. O detalhamento é outra coisa que leva em consideração, mas muitas vezes eu vejo alguns caras em outras categorias que não tem tanta definição, mas o cara, por ter uma linha muito boa, ele acaba levando. Isso ainda... Isso é o Brandon Curry. Isso, o Brandon Curry hoje ele tem uma linha. Quando eu arbitrei ele aqui no Arnold Hill e ele ganhou, eu dei uma entrevista para Muscular Developing em espanhol, exatamente falando isso. Ele falou, mas por que ele ganhou? Eu falei, por causa da linha. Da linha, não é por causa da condição. Eu falei naquele dia que o bodybuilder ia resgatar a linha. Sim. Tinha gente que achava que não. Eu falei assim, não, nós vamos voltar para o old school. Sim, tanto que porque se não voltar para o old school, o bodybuilder vai ser um show de horrores. Vão aceitar as aplicações, vão aceitar a cintura larga e vai para um caminho que é completamente destruidor para o esporte. Então eu acho que essa foi a ideia tanto do Olímpia em questão do Shawn Rhodes ganhar. Tudo bem que ele, na minha opinião, ainda falta muito para ele ser o melhor atleta. Na minha opinião, ele não deveria ter ganhado do Phil Heath, mesmo com aquela barriga grande, porque... porque faltavam os detalhes nas costas dele que ele nunca vai ter. Sim, o Nasser não foi Mr. Olímpia porque não tinha. Sim. Porque de frente ele estava melhor que o Dora. Sim, de frente ele ganhava tudo. Mas quando virava de costas, o Dora matava ele. Sim, e ele foi vice por causa disso. Sim. É interessante que teve, acho que foi em 94 que ficou Sean Ray e o Dora. Sim. Que aí foi tudo ao contrário. O cara mais estético que existiu na história. O campeonato foi quando o Shawn Ray meteu a boca no mundo e pediu para que voltasse a categoria 202. Mas ele falou uma coisa interessante. Ele falou assim, eu não sei como é que eu perdi por um... Você que me falou isso? Ele falou que eu não sei como eu perdi por... Ele foi pejorativo com o Dora, esqueci agora o termo. Mas eu não sei como eu perdi por esse monstro, esse... Incrível Hulk ou alguma coisa assim, tipo esse cara aí freak,
Sim, mas ele falou com uma barriga de uma grávida. É, isso, com casco de tartaruga. Porque naquela época mesmo o Dorian já tinha meio que perdido a linha. Também estava perdendo a linha também. Sim, não aguentou, não teve jeito. Não. Né? O que o Dorian passava, que era muito interessante, como eu estou falando... Para mim, o melhor físico do Dorian é 93 e 94. Sim. 91 ele aparece, 92 ele ganha, 93 ele vira um monstro, 94 ele repete aquele monstro, e aí depois ele começou a ter complicações, sim, e aí começou lesões e tudo mais, por isso ele não ganhou mais Olímpias do que ganhou. Sim. Mas ele é responsável pela geração freak, né? Sim, não, ele trouxe em relação à dieta também, ele trouxe muita coisa, o uso de insulina também. Sim, e outra, aumentou a ingesta proteica também bastante. Sim. Olha, infelizmente, a gente pode ficar aqui conversando até amanhã de manhã. Ah, sim, o assunto tem. Não fiquem tristes, a gente vai ter que encerrar por aqui, porque senão o vídeo fica muito extenso. Outros vídeos como esse terão, não se preocupem. Essa é a nossa proposta. Sim. A proposta do canal é não perder o foco no bodybuilding, né? Por isso, nós, quando estamos juntos, a gente conversa sobre o que transmitir para vocês. E a ideia é essa, vamos começar a fazer os vídeos que não são de treino? Vamos. Mas dentro desses vídeos, o conteúdo vai ser. Sim, e outra coisa, galera, vocês, agora que a gente está dividindo mais assim entre treino e sobre conversa, o que vocês mandarem aí no comentário, a gente sempre está visualizando. Nós estamos lendo tudo. O que tiver aí em maior votação, algum tipo de assunto, a gente vai estar abordando aqui, independente de qual for. Se não tiver eu, vai ter o Fernandinho, se não tiver o Fernandinho, tem o Braulio, sempre vai ter alguém aqui para estar abordando isso. Também, o pessoal pergunta se terão outros convidados. Sim, na medida do possível traremos novos convidados. Também uma coisa que é importante, uma pessoa comentou, e eu vou pedir isso para você que está assistindo: se inscreva no canal. É muito importante. O número de visualizações dos nossos vídeos está muito maior do que o número de inscritos. Então, você que está vendo, se você gostou, dá o seu like no vídeo, isso ajuda bastante a gente no YouTube, e também se inscreva no canal. É óbvio que a gente precisa de anunciantes no canal, e isso só vai acontecer quando o canal for grande. E para manter esse canal assim, com esse conteúdo, a gente vai precisar desses anunciantes. Porque nós queremos para vocês dar tudo desse jeito. Passar a verdade, sem historinha, sem mimimi, sem novelinha. Sim, outra coisa, cada vez que vai melhorando para o canal, isso vai ser revertido para o ginásio e para mais conteúdos também. Então todo mundo sai ganhando. Exatamente. Hoje tivemos aqui, você pode me seguir no Instagram e ver no meu stories hoje, um cara que veio lá de Jundiaí para treinar aqui hoje, para ver a gente, conhecer a academia. O cara só não passou mal porque era jovem, mas ele viu de perto o que vocês estão vendo no vídeo. Para muitos que estão fora do estado, eu sei, tem gente no Japão mandando comentário, no Uruguai, nos Estados Unidos, Nordeste, Manaus, o Acre. Assim, nossa, a gente está ficando super feliz com isso. Sabemos que para você vai ser muito difícil vir aqui. Por isso, manter o canal no ar vai ser importante para vocês. Agora, aquele que tem condição, que está aqui em São Paulo, na capital, no município, você não veio aqui treinar ainda, você não sabe o que você está perdendo. Sem dúvida. Você vem aqui no sábado pegar a nossa energia para que depois você vá para a sua academia e continue treinando. Sim, além de energia, também conhecimento, que é isso que a gente quer passar. Todos os vídeos a gente está passando o máximo de conhecimento que a gente pode, e cada vez mais. É isso aí. É isso aí. Obrigado pela audiência, tamo junto. Muito obrigado aí, galera. Desculpa, eu te cortei de uma função, né? Não, mas não tem problema, aqui não tem nada combinado, é tudo no improviso. A gente conversa antes de começar a gravar o que a gente quer falar e fala. Só ia falar pra galera aí, mano, por favor, se inscrevam, isso vai ajudar muito. Muito obrigado, galera. Tamo junto. Até um próximo episódio. Valeu. É nóis.